queridos, que Deus abençoe a todos vocês. Sejam muito bem-vindos a mais um recado do coração de Deus para o seu coração. E o nosso recado de hoje será ministrado por uma pessoa muito especial, a minha querida amiga Cristiane Postigo, que é esposa do líder estadual aqui do Rio de Janeiro, pastor Rogério Postigo. Tenho certeza que através da vida dessa serva do Senhor, o Espírito Santo falará de forma profunda ao seu coração. Para mim é uma alegria muito grande voltar aqui no Recado do Coração. Obrigada, Andréia, pela oportunidade, para compartilhar com você um pouquinho daquilo que Deus me deu o ano passado, relacionado ao assunto sobre acende uma luz. Quando o missionário falou a respeito desse tema, eu comecei a buscar a Deus, acende uma luz 2. Senhor, por quê? Será que a luz apagou? O que o Senhor quer falar com a tua igreja? E aí comecei a orar. E acabou surgindo o seminário das mulheres que vencem aqui no Rio de Janeiro com esse tema: Jesus, acende sua luz na minha vida. Quando o Espírito Santo fala sobre acender a luz, eu, começando a meditar sobre esse assunto, cheguei na parábola das 10 virgens, registrado em Mateus capítulo 25, que diz assim: Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor: aí vem o esposo! Saí-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: Dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo: Não seja o caso que nos falte a nós e a vós, e diante aos que vendem, e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E ele respondendo disse: Em verdade vos digo que vos não conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Jesus, quando ele deu essa parábola, ele acabava de explicar para os discípulos a respeito dos tempos. Porque os discípulos perguntaram: quando vão acontecer todas essas coisas? E Jesus começou a explicar, falando dos sinais dos tempos. E nós temos visto o cumprimento desses sinais nos nossos dias. Guerras, rumores de guerras, pestes, fomes, uma série de sinais que mostram a vinda de Jesus estando próximo. Mas o que a gente percebe aqui nessa parábola, que Jesus, logo em seguida, depois que ele fala da vinda dele, ele fala a respeito de vigilância, que nós precisamos vigiar e orar. Aqui também nessa parábola a gente percebe que a igreja, parte dela, simbolizada nessas 10 virgens, se encontrava preparada para receber o noivo, se encontrava com azeite. O que esse azeite simboliza? Esse azeite simboliza a presença do Espírito Santo. Agora, a outra parte da igreja, ela estava completamente alheia. Todas elas adormeceram. E parece que quando você está há algum tempo caminhando com Jesus, ouvindo a fé, o tempo todo você ouve: um dia Jesus voltará, um dia Jesus voltará. E todos sabem dessa verdade. Mas muitas vezes a gente não está se atentando que isso pode acontecer agora, de repente, nesse momento que a gente está assistindo esse programa. Então a gente começa a viver como se isso fosse demorar muito tempo e a gente acaba não vigiando. Com isso, muitas vezes a gente deixa de orar, a gente deixa de buscar a Deus como deveria, a gente para de ler a palavra, começa a levar a nossa vida espiritual em segundo plano. E o que pode vir a acontecer por causa disso? O noivo pode chegar e a gente pode ser justamente uma dessas 5 virgens que estava sem azeite, ou seja, sem a presença do Espírito Santo. Como que eu sei que eu estou sem a presença do Espírito Santo, que está faltando esse azeite na minha vida? Quando a gente já não tem mais aquele ânimo para orar, a gente já não tem mais aquela vontade de ler a palavra de Deus, quando a gente não consegue ter um relacionamento vivo com Jesus. Porque a fé em Jesus não é algo mecânico nem religioso de bater cartão, não.
A fé em Jesus é algo vivo, que deve ser vivido, deve ser prazeroso. Muitas pessoas não sabem disso. Muitas pessoas não têm um relacionamento com Deus como Pai e não têm aquele prazer de orar, de buscar. E por isso vivem uma fé religiosa, aquela fé monótona, aquela fé que ele mesmo nem deseja falar do amor de Deus para as pessoas porque ele mesmo não está vivendo esse amor. Falta a presença do Espírito Santo para deixar aquela fé viva, aquela fé real, aquela fé que realmente você transborda de alegria. Falta fechar a porta do quarto e começar a orar, buscar a presença do Espírito Santo, estar encharcado do Espírito de tal maneira que você sai dali transbordando de alegria, transbordando de paz. E isso é o que nós não temos visto muitas vezes na igreja. Nós não temos visto isso no corpo de Cristo. Lembre-se bem que a igreja não é um templo, a igreja são as pessoas que se aliançaram com o Senhor Jesus, se tornando noiva dele. A gente vê também na palavra de Deus em Apocalipse capítulo 3, o Espírito Santo advertindo a igreja de Laodiceia. A igreja de Laodiceia era uma igreja que achava que estava bem na fita, vamos dizer assim, mas ela estava muito mal. Diz assim, Apocalipse 3,14. E ao anjo da igreja que está em Laodiceia escreve: Isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente. Tomara que foras frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, sou rico e estou enriquecido e de nada tenho falta. E não sabe que és um desgraçado e miserável e pobre e cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e vestes brancas, para que te vistas e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os olhos com colírio, para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Aqui a gente vê o Espírito Santo trazendo uma advertência para a igreja. Ela pensava que estava bem, porque de repente tinha liberdade religiosa de poder chegar e estar sempre nos caminhos de Deus, todo domingo indo na igreja, e ela achava que ela já estava tranquila, mas ela estava aquela igreja morna. Sabe quando você come uma comida morna, uma sopa morna, né? Toma um café com leite morno? Assim, tem gente que gosta, mas outros assim sentem aquela coisa, que tá faltando, né? Tem que ser quente. E o Espírito Santo quer aquecer a nossa fé. Então, por isso, hoje, terminando aqui esse recado do coração, fecha a porta do seu quarto, vai buscar a Deus, pede a Deus que pingue esse colírio nos olhos para que você consiga enxergar o teu estado espiritual. Peça a Deus uma renovação espiritual, que Ele te prove, né, na fornalha como se prova o ouro 7 vezes, sendo purificado de toda a sujeira, e que tua vida possa resplandecer. E quando você começar a estar com as vestes brancas, preparado para receber o noivo, de fato você vai começar a perceber que a tua vida espiritual vai começar a fluir. Não fique só recebendo a palavra, não, compartilhe com as pessoas, comece a falar do amor de Deus, a viver esse amor, não só falar, né? A viver esse amor, deixe o Espírito Santo renovar a sua vida e que você possa ser uma igreja fervorosa, uma igreja pronta para receber o noivo. Jesus disse que Ele está à porta, batendo no coração. Nunca se falou tanto do Evangelho, mas nunca Jesus esteve tão do lado de fora da igreja corações. Então, que não deixe a indiferença, a frieza, a mornidão fazer com que você deixe Jesus do lado de fora. Ele não vai ficar do lado de fora por muito tempo, assim como em Cantares 5, ele bateu na porta, a noiva não se levantou, ficou preguiçosa, não quis se levantar. E aí, quando ela foi abrir a porta, o noivo já não estava mais. Que você possa deixar o Espírito Santo aquecer o seu espírito, que você realmente fique cheia do Espírito Santo e toda vez que Jesus bater a porta do seu coração, que você sempre possa abrir a porta e cear com Ele. E Ele com certeza terá grandes mananciais de bênçãos para a sua vida. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Ana era estéril e naquela época a esterilidade
era algo muito vergonhoso. Humilhada pela rival, ridicularizada pela sociedade da época, Ana tomou uma decisão. ao clamar a Deus, ela viu o seu maior milagre acontecer. O Senhor se lembrou dela e ela foi mãe. Adquira já o DVD Crer para Ver com Andréia Rocha. Um produto Graça Editorial.